Então, nosso grupo vai falar sobre as células da glia, especificamente das células do sistema nervoso periférico. Então, elas são divididas em dois tipos, as células de Schwann e as células satélites. A gente vai abordar sobre cada uma, um pouquinho sobre cada uma. E só para dar uma contextualizada em relação ao sistema nervoso periférico, ele é dividido em fibras nervosas, né, os nervos, os gânglios, e é envolto do endoneuro, do perineuro e do epineuro e de alguns outros materiais que estão presentes na matriz extracelular. E aqui, para visualizar, a gente consegue ver o endoneuro, né, que é um tecido conjuntivo frouxo que envolve os axônios mielinizados. O perineuro, que é um conjunto de células especializadas que formam os fascículos. E o epineuro, né, então, que é uma camada que envolve todos esses fascículos e forma as fibras nervosas. E sobre as células de Schwann, então. A sua principal função é formar a bainha de mielina e envolver apenas um único axônio. A gente destacou isso porque os oligodendritos, que também formam as bainhas de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, é capaz de envolver mais de um axônio. E sobre essa morfologia, então toda a estrutura da célula de Schwann, desde a sua membrana até o seu núcleo, vão ser, então, tem como objetivo formar a bainha de mielina. E durante esse processo, a gente consegue observar que o seu núcleo é direcionado para a parte mais externa e a membrana dá sucessivas voltas em torno do axônio até formar, então, a bainha de mielina. E como acontece esse processo de formação, então, né? Na primeira etapa, o axônio ele se fixa no sulco do citoplasma da célula de Schwann e essa borda desse sulco ela se funde, né, formando o mesaxônio externo. E juntamente desse processo, a membrana plasmática também se funde e começa então a se enrolar, vai envelopando o axônio até formar então a bainha de mielina. Nessa imagem a gente consegue ver ali em cima o mesaxônio externo, né? E consegue ver claramente a sua junção, né? Que é a junção da membrana plasmática da célula e do suco do citoplasma da célula de Schwann, né? Aqui a gente consegue ver numa imagem mais geral e também num corte transversal a célula de Schwann como um todo, o seu núcleo na parte superior. Na parte inferior a gente consegue ver também o mesaxônio externo, que a gente viu na imagem anterior, e essa camada, né, mais escura é então a bainha de mielina e no seu centro o axônio. Aqui, para a gente ter uma visão geral sobre a espessura da bainha de mielina, então, dependendo da função do neurônio, essa espessura se modifica, né? Então, a gente tem alguns neurônios que são amielinizados e tem uns, né, que tem uma bainha de mielina mais grossa, outra mais fina, e quem determina também essa espessura é a célula de Schwann. Nessa imagem, a gente consegue ver, né, toda a formação de camadas que a célula de Schwann faz em volta do axônio e que permite, né, o isolamento elétrico desse neurônio, permitindo que o potencial de ação não perca sua força, né, enquanto ele se propaga pelo neurônio. E aqui, só para finalizar essa parte da bainha de mielina, então ela forma, né, os internódulos, e entre eles a gente vê a presença dos nós de Ranvier, que são uma parte desmielinizada desse axônio, né, que também permite essa propagação saltatória que a gente conhece, que a gente sabe, já aprendeu, né, que não é saltatória, e que esse potencial de ação consegue, então, ter contato com os canais de cálcio voltagem independente e impulsionar ainda mais esse potencial de ação. Bom, eu vou falar sobre as células satélites, né, que são a outra célula que compõe o sistema nervoso periférico. Essas células são consideradas como células equivalentes do sistema nervoso periférico, ao que seriam os astrócitos no sistema nervoso central, sendo que as características dela fazem com que ela seja marcada por essa característica, porque ambas possuem essa propriedade regulatória da concentração iônica e do espaço extracelular, como atuam também na reciclagem dos neurotransmissores. Elas também participam na síntese de glutamina, de outras proteínas da família S100, e participam na regulação do cálcio intracelular e da expressão da proteína glial fibrilar acídica. E quanto à morfologia delas, elas
são bem grudadinhas nos gânglios, tem esse formato cuboide, achatado, núcleo escuro, e elas têm como boa parte de função de conter os impulsos nervosos, né, que na verdade criar um ambiente controlado para que esses impulsos não se percam, né? E uma questão interessante, né, também sobre as células satélites é que elas têm uma relação com regeneração tecidual a partir dessas regulagens, né, que elas têm no sistema nervoso periférico. Aí, para ilustrar um pouco mais as células da glia do sistema nervoso periférico, a gente escolheu a síndrome de Guillain-Barré, que é uma polineuropatia periférica desmielinizante. O que é uma polineuropatia? É uma disfunção sensório-motora que vai acometer os dois lados do corpo, né? Simetricamente, e vai atingir as fibras aferentes, eferentes e autonômicas. E ela atinge de distal para proximal, ou seja, ela começa, por exemplo, nas mãos e nos pés e vai subindo para o restante do corpo. Ela tem como consequência a paralisia respiratória em casos mais graves, fraqueza motora e alterações sensoriais. A prevalência dela é de um caso a cada 100 mil pessoas. E ela tem como característica, ela ainda não tem uma causa definida ainda, mas o que se entende que ocorre é que ela ocorre após um evento infeccioso por vírus ou bactérias. E ela se manifesta após 1 ou 2 semanas desse evento, e ela está relacionada com as infecções Campylobacter jejuni, citamegalovírus, Epstein-Barr e Mycoplasma pneumoniae, influenza e zika, ou após as vacinações. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a patologia, né? Como ocorre a doença. E então a inflamação, né, dos nervos periféricos, ela se dá por uma resposta imune que o próprio corpo atinge esses nervos, né, que são conduzidas por linfócitos, macrófagos e alguns plasmócitos. E aí, então, vai ocorrer a desmielinização desse nervo, né, segmentar, que vai afetar todos os nervos. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um nervo normal, né, com a mielina protegendo ele, e o nervo que foi danificado, né, a bainha de mielina foi retirada dali e o nervo ficou exposto. Então, em casos particulares também, o axônio também ele também é danificado. Então, eu coloquei sobre a evolução clínica, que é uma progressiva perda motora simétrica, como ela falou, né, ascendente, então ela começa dos membros inferiores e vai passando para os superiores, e tem a hiporreflexia, que são a diminuição ou a fraqueza dos reflexos do corpo, e a reflexia, que é a ausência total dos movimentos. Então, esses casos, eles vão comprometer o nervo craniano e acontece de uma forma muito rápida. E aí, a fase aguda da doença, ela começa com os primeiros sintomas até a estabilização dessa desmielinização, né? A qual pode durar dias ou semanas. E aí, depois desse período da fase aguda, vai iniciar a fase de recuperação, que pode durar cerca de 2 anos ou mais, ou menos também, dependendo do caso, e pode ou não acontecer a remilinização e a regeneração dos axônios. Então, como é feito o diagnóstico dessa doença, né? Ela pode ser feita tanto de forma clínica quanto diagnóstico em laboratório. Então, na forma clínica, o paciente chega para o médico com queixas de dificuldade para deambulação, que é dificuldade para andar, para mudar a marcha do passo, né? Ele relata a sensação de dormência e fraqueza na musculatura.
Então, esses são fisiológicos. Mas também não tem exames específicos ainda para detectar essa doença. Então, eles diagnosticam por esses sinais, né, que são muito comuns. Então, também levam ao diagnóstico a elevação do nível glicórico de proteína. Então, eu vou falar um pouco sobre o prognóstico, que é o que acontece depois que a pessoa já passou pela fase de acontecer a doença e a fase de progressão. Então, com a evolução dos tratamentos, a gente tem uma alta taxa de sobrevivência da síndrome, a gente vai ter de 2 a 5% de pessoas que vão acabar chegando a óbito, vão evoluir para óbito, e aí decorrente geralmente de uma paralisia respiratória, instabilidade autonômica, aí parada cardíaca, outras complicações correlacionadas referente aos sintomas. E aí essa síndrome ela vai ter uma progressão rápida, ela vai chegar à fase aguda, poucos dias depois dos primeiros sintomas são apresentados, e aí logo quando chega na fase aguda de progressão vai ter uma estabilização, que é onde tipo, já correu toda o dano, a banha de mielina, axônio, e aí a gente vai entrar na fase de regressão, que é quando o paciente começa a melhorar, e aí a gente vai ter cerca de até 2 anos para isso acontecer. A maioria dos pacientes recupera a função motora e sensorial muito bem, mas vai ter aí cerca de até 20% de sobreviventes hospitalizados que depois, mesmo depois de 2 anos, que é a fase de recuperação completa, ainda vão apresentar algum tipo de déficit motor ou sensorial. 5% dessas 20% sendo déficits mais severos. E aí, alguns estudos apontam para uma maior prevalência no sexo masculino, assim como entre adultos jovens e na população geriátrica. Também há uma grande alta de prognóstico, ele se associado também a idosos acima de 60 anos, e aí também uma progressão mais rápida, extensão e severidade do dano, e a enfermidades já pré-existentes, como cardiorrespiratórias. A gente eu vou falar também um pouquinho sobre o tratamento, o que é feito quando a pessoa tem essa síndrome. O tratamento ele vai se dividir em uma imunomodulação, que é quando vai modular as respostas do sistema imune, que elas acabam sendo exacerbadas durante a síndrome, e o suporte médico. Então, contra a imunomodulação, a gente vai ter a imunoglobulina como tratamento, que é a infusão endovenosa de imunoglobulina e a plasmaferese. E aí, com suporte médico, vão ser aqueles que vão tratar sintomas. Então, atenção à coagulação, apoio emocional, suporte nutricional e reabilitação física. Pode passar. E sobre a imunoglobulina. Hoje, ela é eleita como um dos tratamentos mais adequados. E aí, vai ter uma terapêutica de 0,4 gramas por quilo ao dia durante 5 dias consecutivos. E aí se considera como ela o eleito mais adequado porque ela tem uma ação mais rápida e com menos efeito colateral se comparado até a plasmaferese, que é um dos tratamentos mais exatos para a síndrome. Não tem uma evidência não sabe muito bem como que ela age na atuação dela, mas a evidência é que a atuação dela neutraliza anticorpos que bloqueiam a união neuromuscular por meio de um mecanismo dose dependente. Aí a gente vai ter a plasmaferese. Na plasmaferese é retirado uma quantidade de sangue do próprio paciente, e aí desse sangue é separado o plasma das células sanguíneas, e aí ele volta, depois de removido anticorpos e outros fatores que possam ter ação na síndrome, ele volta para o paciente. E aí isso é feito de 250 cc por quilo, em dias alternados de 7 a 10 dias. Ajudar a reduzir os sintomas, ajudar a recuperação, entretanto, ele acaba tendo algumas complicações e alguns possíveis efeitos colaterais, como hipotensão, infecção da linha venosa e menor frequência, e hemólise e embolismo aéreo. Por isso que acabam preferindo o tratamento como imunoglobulina. Aí do suporte médico. A gente vai ter a administração de heparina, né, por questões de coagulação, suporte nutricional, atenção
psicológica, muito importante também, e o serviço de reabilitação física. Dentre esses serviços, a gente vai ter alguns específicos que poderiam ser a terapia ocupacional e a fisioterapia. Na terapia ocupacional, vai ter um olhar mais voltado para o cotidiano e para as atividades, e aí vão ser feitos treinos de AVD, fortalecimento muscular, exercício para manter função muscular, articulares. Na fase aguda, vai ser feito o posicionamento da pessoa no leito, estratégia de conservação de energia, e prevenção de contraturas articulares nas extremidades, prevenção de perda de massa muscular. Na fisioterapia, ela também vai atuar na fase aguda e na fase de recuperação. Então, na fase aguda, vai ser algo relacionado ao controle da dor, a prevenção das úlceras de pressão e contraturas, prevenção de complicações circulatórias, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar, e complicações respiratórias, como insuficiência respiratória. E aí, já na fase de recuperação, a amplitude do movimento, ganho de força muscular, coordenação motora, ganho de equilíbrio, propriocepção e recuperação das atividades de vida diária. O que nós temos hoje são esses tipos de tratamento, falam de alguns tratamentos experimentais ainda, mas que ainda estão sendo testados, não tem nenhuma evidência de que eles funcionam, mas que a maioria dos médicos concordam, e das equipes de saúde, é que quanto mais cedo esse tratamento ele começa a ser administrado, maior a chance de recuperação. Então, aí uma questão que é de preferência que esse tratamento venha a ser administrado, assim, já na fase, assim, quando está no começo da fase aguda. É isso, gente, muito obrigada. E nós temos aí, vamos deixar as referências para vocês.